Olá, bem-vindos ao Business na América com Alexandre Janer e hoje uma perguntinha para você. Você sabia que nós somos mais de 3 milhões de brasileiros só nos Estados Unidos da América? E muitos brasileiros, muitos imigrantes estão com grandes problemas, grandes dificuldades jurídicas, estão tendo dificuldade de como ter comunicação com o Brasil quando se trata de assuntos não somente jurídicos, mas também de outras áreas previdenciárias, tributárias, porque não encontram um advogado que eles possam conversar aqui, porque eles não geraram uma confiança e geralmente não têm essa possibilidade de estar face a face com um advogado de renome, responsável, que entenda. Mas tem uma pessoa que está quebrando esse paradigma. Tem um advogado brasileiro que está aqui nos Estados Unidos para atender os brasileiros com essas dificuldades que realmente mexe até com o emocional, porque lá no Brasil tem uma história empresarial, teve uma história de trabalho e não tem ninguém por eles. Por isso que hoje eu vou receber aqui o meu amigo, também o meu mentorado, o Dr. Walter Malacarne. Então, todas as tuas dúvidas que você tem nessa área, hoje serão aqui explicadas. Não sai daí, voltamos logo. Estamos de volta com o Business na América e hoje uma entrevista que promete, porque eu tenho certeza, assim como eu, vocês também têm muitas dúvidas, possuem muitas dúvidas sobre a vida que nós deixamos no Brasil ou que ainda está em movimento, e nós temos muitas dúvidas para serem sanadas por meio de alguém competente. E eu quero chamar aqui agora, falar com o meu mentorado, um estrategista, um advogado no Brasil e também imigrante brasileiro que sabe da nossa dor aqui, Walter Malacarne. Walter, que prazer ter você aqui e estou feliz porque você vai sanar muitas dores que as pessoas têm aqui nos Estados Unidos. Bem-vindo. Muito obrigado, Janer. É uma honra ser entrevistado por você e estar aqui nesse dia podendo conversar com você nesse bate-papo. Ótimo. Olha só, a primeira pergunta que eu te faço é: você tem uma larga experiência no Brasil, tem vários escritórios, pessoas, enfim, e o que despertou em você estar nos Estados Unidos e atendendo presencialmente brasileiros que têm muitos problemas no Brasil, ou tirar dúvidas, ou até mesmo resolver pequenas ou grandes ações, mas as pessoas não têm mais contato físico com os advogados, tudo online, e eu sei que tem uma galera que gosta de estar presente, que nem eu e você aqui, para conversar. O que te levou a ter esse propósito? Então, Janer, eu já vinha pensando muito nisso, né? Me aventurei em algumas áreas aqui que não eram minhas áreas, então a gente acaba tropeçando. A gente sonha como imigrante em trabalhar o que a gente sabia fazer no Brasil. Então tive alguns contatos com amigos do Brasil, com sócios que já trabalhavam comigo, e diante da procura, com conversas com alguns brasileiros imigrantes aqui que me informaram da dificuldade de conversar com um advogado no Brasil, o advogado sumia, não respondia, até bloqueava, eles precisando de alguém aqui para representá-los no Brasil, sem precisar ir lá, tirando dúvidas. Então, conversando com essas pessoas, nós decidimos montar o escritório aqui em Orlando para atender os brasileiros imigrantes como nós, que tem problemas no Brasil, né? A gente vem para cá, mas nossa vida não acaba no Brasil. A gente deixa muita coisa para trás, e se a gente deixar para trás e não voltar a ter um controle sobre isso, pode virar uma bola de neve. Então a nossa ideia aqui é auxiliar esses brasileiros que estão morando na América a poder organizar a vida no Brasil e responder os processos jurídicos, entrar com processos e ajudá-los da melhor forma. Olha só, pessoal, isso aqui tem que deixar muito bem claro. O Dr. Walter, ele é advogado no Brasil, ele reside aqui. A facilidade é que nós podemos marcar uma reunião com ele presencialmente. Se você estiver lá numa região norte ou na Califórnia, mas quer ter um contato com alguém que seja um especialista aqui, aí ele tem um escritório aqui em Orlando. E hoje, como eu já conversei com ele aqui, nós vamos sanar, a gente vai trazer respostas para tantas perguntas
que nós, empresários, empreendedores, pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, têm dificuldade. Como é que fica isso? E agora? E agora que eu estou aqui, como é que fica para me aposentar? Eu estou com um sócio, o cara me deu um calote lá, o que eu faço agora? A minha empresa teve isso e aquilo. Tudo isso nós vamos resolver hoje. Vai deixar bem claro, ele é um advogado no Brasil atuando, tem sócio, tem escritórios, é uma série de considerações, ok? Então vamos à primeira pergunta aqui. Eu hoje vou me dedicar muito para ser ipsiliteris, para acertar, porque tem muitos termos aqui e eu não quero cometer nenhuma gafe, porque quando se envolve na parte advocatícia tem que estar tem que ser 100% assertivo. Então eu quero começar com a parte previdenciária. Claro. Então nós vamos separar, pessoal, por alguns blocos. O primeiro bloco é a parte previdenciária. Se você já está ouvindo aí, então segura que vai ser a primeira parte. A segunda, trabalhista. Tem muita gente com dúvida sobre isso. A parte bancária e financeira, tá? E vamos trabalhar também outros pontos como a empresarial e a tributária. Olha quantos assuntos pertinentes hoje. Então ele vai trazer algumas explicações, claro, que cada caso é um caso e cada caso pode realmente e precisa levar para uma conversa para poder entender. Agora, o maior, o básico para você entender que se é possível resolver o teu problema, nós vamos resolver isso hoje, aqui e agora. Então, a primeira pergunta é, quem mora no exterior? Seja Estados Unidos ou em outro país, porque nosso programa está atingindo vários países. Legal. Então, quem mora no exterior pode se aposentar no Brasil? Então, pode, Janer. Foi muito interessante que você primeiro informou sobre essa questão, que eu sou advogado no Brasil, né? Eu só posso atuar no Brasil. Estou aqui ajudando os imigrantes que me procurarem para resolver os problemas deles no Brasil. Perfeita a sua colocação. Quanto à questão da aposentadoria, qualquer pessoa que mora no Brasil ou fora, que preencher os requisitos de idade e tempo de contribuição, podem aposentar no Brasil, mas tem que preencher esses requisitos. Certo, ótimo. Eu sei que nesse caso tem muitos detalhes. Muitos detalhes realmente tem regras. Que estudar a história dele como um todo, os documentos, tudo para poder avançar, né? Sim, perfeito. Tá. Na parte previdenciária ainda, eu posso somar o tempo de trabalho no Brasil com o tempo de trabalho nos Estados Unidos? Nesse caso também pode. Tem um acordo previdenciário entre Brasil e Estados Unidos, que entrou em vigor em 2018, que ele permite o acúmulo de tempo de trabalho entre pessoas que trabalharam no Brasil e depois migraram para os Estados Unidos e outros países, que cada país tem um acordo com o Brasil, e você consegue acumular esse tempo nos dois países. Lembrando que cada país tem suas regras, sim, mas você conseguindo preencher os requisitos de cada país, você consegue aposentar nos dois países, acumular o tempo dos dois países e aposentar. Isso é uma coisa que já vem acontecendo bastante. Por exemplo, se a pessoa está te ouvindo agora pela primeira vez, chamou a atenção dele, qual que é o próximo passo para ele poder ver esse caso específico? Procurar um advogado especialista na área, apresentar os documentos para o advogado, tanto os documentos do Brasil, que hoje em dia é super simples, você passa a senha o login do INSS, tem todos os dados de contribuição, e também aqui nos Estados Unidos, se ele paga ou por LLC ou ele trabalha com uma empresa como funcionário, ele tem todos esses dados e consegue fazer o acúmulo do tempo nos dois países. Maravilha! Qual que é a melhor forma de contribuir para o INSS morando no exterior? Excelente pergunta, Janer. Quando você está morando no exterior, você, por óbvio, não está pagando no Brasil. Só que você pretende voltar para o Brasil porque sua vida é lá, sua família é lá e você almeja ter uma aposentadoria no futuro. Então, o interessante é procurar um advogado especialista, em primeiro lugar, é claro, mas se eu puder dar uma dica, é pagar na modalidade facultativo. Ele pode pagar na modalidade facultativo, estando fora. Ele paga um valor que ele pode conversar com o advogado e decidir um melhor valor para ele pagar, dependendo do que ele pensa numa futura aposentadoria, e conseguir pagar o INSS mesmo estando fora. E esse tempo vai ser contado pelo tempo de contribuição dele. De repente ele tem um parente lá, alguma coisa, né? Porque a gente sabe da disparidade do dólar para o real, que é absurda, é muito grande, né? Então a gente está falando aí, vamos dizer, de 6 mil reais vira $1.000 aqui, né? Ainda mais se ele trabalhar aqui nos Estados Unidos, se ele quiser pagar pelo mínimo do INSS,
não vai dar nem 50, 60 dólares. Olha que loucura. Porque você vai pagar 11% sobre o salário mínimo, entendeu? Então vai dar R$180, Sim. R$200. Se ele quiser pagar sobre 2 salários mínimos, também é muito pouco para quem está ganhando aqui por conta do câmbio. Serve, acho que tem várias opções. Por exemplo, se a pessoa contribuiu tantos anos e ela quer receber no Brasil para algum tipo de investimento lá, algo assim. Ou deixar para um ente querido, um ente querido. Às vezes tem uma mãe que precisa para comprar remédio, ou um filho que ainda fica lá estudando. É bem interessante. E é um direito, né? É um direito. É um direito adquirido que ele pode pensar, e para resolver isso ele pode te procurar aqui em Orlando para poder tirar as dúvidas. Com certeza, é exatamente isso que eu ia falar agora. O ideal é procurar um advogado de sua confiança e especialista na área para poder resolver esse problema, e também tem muitas nuances e questões. Então é bom ele conversar com esse advogado para poder decidir a melhor forma de fazer o pagamento, qual o valor que ele deseja fazer o pagamento, porque ele tem que pensar num valor depois da aposentadoria também. Então sempre é bom conversar com o advogado. E quem está aqui, eu posso ajudar nesse ponto. E é interessante que você pode face a face, né? Olhando no olho. Olha ali, ó, né? Sentado na mesa, conversando. Tomando um cafezinho. Porque a gente faz reuniões online, tá? Mas não é a mesma coisa, né? Eu tenho advogados do Brasil com situações à parte, mas é bem diferente. Não tem o calor humano, né? Não tem o calor humano, a energia, a troca de olhar, de experiência, sabe? De ver saídas, estratégias, porque você é um estrategista, né? Ser um advogado em tantas áreas que vocês cobrem, você é um estrategista. E para isso, a gente vai conversando, vai ligando as fontes, se conecta, muito bom. Sim. Isso é legal também, porque pega um lado do meu lado de advogado que eu sempre atuei, que é um estilo de advocacia mais personalizada e mais humanizada, né? Você está com uma pessoa, não um vídeo conversando à distância, não que esteja errado, mas eu não gosto disso. Sim, você prefere realmente frente a frente ali. Para decidir algo sobre sua vida tão importante. Nossa. Eu acho que tem que ter uma troca, uma energia, uma troca de energia, uma troca de olhar, um calor humano para ser sentado e conversar olho no olho. Porque eu vejo muitas pessoas que eu converso, empresários, com tantos problemas jurídicos no Brasil, né? De várias ações, né? Ações trabalhistas, falcatruas, problemas com o sócio, né? Também de sucessão patrimonial, transferir todo o patrimônio ou parte de lá para cá, tudo isso vocês fazem. Sim, e a maioria das pessoas que estão aqui deve ter um problema no Brasil. Eu acho que sim. Essas que não têm, vão ter. É verdade, né? Os que não têm, vão ter. Vão ter, com certeza. Puxa vida. Porque entra a questão de herança, de partilha de bens, uma venda de um imóvel, às vezes um problema trabalhista de uma empresa que ele fechou, que ele nem lembrava que existia, um funcionário lembrou dele, foi lá e entrou com ação. Então, se você não tem problema no Brasil, você pode vir a ter. Legal. Mas aonde está localizado o teu escritório no Brasil? O escritório no Brasil nós temos base em São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. E no Espírito Santo são 4 escritórios. Nova Venécia, Santa Teresa, Vitória e Vila Velha. Ok. Então, mas se a pessoa tiver um problema no meu estado, Rio Grande do Sul, eles podem te procurar ou tem que ser... Janer, pode. Depois da Covid-19 ficou muito mais fácil. Okay. A justiça no Brasil virou muito virtual. Então hoje, se você entra com uma ação trabalhista, uma ação de família, e você pede para o juiz que ela seja virtual, 90% dos casos o juiz permite que essa ação seja virtual. Até porque existe um motivo para essa ação ser virtual. Você está fora do país. Então, a justiça não pode, de forma alguma, tirar o seu direito de procurar os seus direitos. Então, ela tem que permitir que seja virtual, até porque, se não for virtual e você não puder ir no Brasil, ela está negando um direito a você. Boa. Última pergunta do previdenciário, depois tem outras tantas áreas, tá? Então, no previdenciário, existe alguma diferença no tempo de contribuição para quem está fora do país? Então, Janer, diferença de tempo de contribuição e idade não tem. Não tem. Só que você tem que ver, cada país tem uma regra. O Brasil tem a regra da idade e da contribuição, o tempo de contribuição, porém tem várias regrinhas que vão ser muito importantes no final para ver o valor da sua aposentadoria. E nos Estados Unidos também tem regras que são muito importantes para contabilizar no final o valor que você vai receber. Agora, essas questões principais de tempo de contribuição e idade, são os mesmos. São os mesmos. Ok. Previdenciário era isso, claro, temos muito mais pela frente.
Agora vamos para trabalhista, ter um frio na espinha, né? Porque esse é o grande, infelizmente, é o grande sofrimento de nós, empresários, empreendedores, né, no Brasil, de forma específica. Quem vive nisso sabe, quem trabalha sabe. Infelizmente, é uma dor muito grande que nós temos. E aí nós temos e somos envolvidos em situações e nós precisamos saber o que a lei diz, o que a lei me ampara, o que a lei me defende, como que eu posso avançar em tal situação. E hoje o Dr. Walter vai resolver isso para nós. Então a primeira pergunta que eu faço, hoje é a primeira vez, né, em um ano que eu tenho o programa aqui sendo gravado, mais de 50 programas já. Eu estou lendo exatamente o que está aqui, o que eu preparei, para que não tenha nenhum tipo de situação de mal entendido na hora tanto de eu perguntar quanto dele de responder, porque fala de lei, e lei tem que ser bem assertiva. A primeira pergunta, Dr. Walter, que eu faço é: trabalhei no Brasil, me mudei para os Estados Unidos e não recebi meus direitos. Eu posso entrar com uma ação daqui? Janeiro, antes de responder sua pergunta, eu vou fazer só um comentário com você de uma coisa que é real. Quando eu me mudei para cá, eu dei entrada no meu processo e o meu business plan foi com base nisso. Foi em pegar empresas ou americanas ou de brasileiros que estão aqui e queiram investir no Brasil, como você disse, né? A Justiça Trabalhista Brasileira, como a tributária, para quem não é brasileiro e especialista na área, é terror, é loucura. É muito diferente de tudo que acontece nos Estados Unidos. Então, a minha ideia inicial era pegar essas empresas e assessorá-las, informando como que é a lei no Brasil e atuando aqui como assessor jurídico sobre a legislação trabalhista e tributária no Brasil. Só que com o passar do tempo, veio o Covid, acabou que eu deixei essa experiência um pouco de lado e agora, com o meu escritório, eu vou poder voltar a realizar esse sonho e vontade que eu tinha desde o começo. Que legal. E respondendo a sua pergunta, Janer, sim, é possível. Se você trabalhou nos últimos 2 anos numa empresa no Brasil e mudou para os Estados Unidos, você não precisa ir lá. Da mesma forma que eu te respondi sobre a justiça no geral, a trabalhista, então, é que hoje no Brasil é uma das mais virtuais que existe, eletrônicas que existe. Bem flexível. Bem flexível. Algumas até são só virtuais. Uau, e todos os processos trabalhistas no Brasil hoje são 100% eletrônicos. Então, você consegue entrar com uma ação nos Estados Unidos ou em qualquer país que você esteja, pedir a audiência virtual e ouvir as testemunhas no Brasil, se elas estiverem lá, e você ser ouvido no país que você estiver. E seu advogado te defendendo, é lógico, ou no Brasil ou onde ele estiver. Está gostando, gente? Então, assim, nós só estamos aquecendo as turbinas, porque esse é um assunto que realmente invade o dia a dia que nós temos aqui na América. Nós vamos continuar com a parte trabalhista, vamos ainda falar sobre a bancária, financeira, empresarial e tributário. É muito conteúdo. Não sai daí, voltamos logo. Estamos de volta com o Business na América e hoje com o meu amigo e também meu mentorado, Dr. Walter Malacarne. E tem tantos assuntos pertinentes para tirar nossas dúvidas, doutor. Continuando na trabalhista, que é o grande dodói que nós temos, né? Você já respondeu uma pergunta, agora vem a próxima. Eu tenho uma empresa no Brasil com ações trabalhistas em andamento. Posso me defender daqui? Pode. Hoje, muitas das empresas grandes no Brasil, elas têm sede em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou Belo Horizonte. O que é que elas fazem? Antigamente, elas contratavam prepostos por regiões para que os prepostos defendiam ela e os advogados. Hoje não, hoje a maioria dessas empresas, ela já pede para que a audiência seja virtual, para que os seus prepostos e advogados da base dela atuem nas audiências. Então, da mesma forma, se você está aqui nos Estados Unidos, você consegue sim pedir para que a audiência seja virtual e você conseguir defender sua empresa daqui onde você estiver. Isso é muito interessante. E outro ponto interessante, se você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos ou outro país fora do Brasil e ou por algum motivo fechou a empresa, encerrou a empresa ou ela está em baixo movimento, é muito interessante que você contrate um advogado especialista. Até porque esse advogado ele vai fazer o controle mensal
sobre novas ações, ele tem um controle se está entrando ação nova contra a empresa, porque imagina, Janer, você tem uma empresa no Brasil, veio para cá, um funcionário entrou com ação contra você, não te acharam no Brasil, você vai sofrer uma revelia. Se você vai sofrer uma revelia, tudo que o funcionário pediu vai ser dado a ele pelo juiz. Sim. Porque você não está lá para se defender. Isso, esse entendeu? Esse é um detalhe. Então, se você tem um advogado especialista, sim, que você o contrate, ele vai poder trabalhar de forma preventiva, terá até mais tempo para trabalhar nas estratégicas de defesa e você não vai ter nenhuma surpresa daqui a pouco com bens penhorados, com dinheiro em conta penhorado. É muito importante ter o conselho de um advogado e mesmo que você esteja fora do Brasil, é muito importante isso. Ótimo. E, por exemplo, eu posso estar com o meu advogado no Brasil, como uma trabalhista, mas eu não estou contente com o serviço. Eu estou com uma pulga atrás da orelha, alguma coisa assim. Nada impede de eu marcar com você uma consulta e perguntar, é assim mesmo? Claro. Será que não tem como fazer alguma coisa aqui, papapá? Eu não estou contente, eu estou com uma intuição de que tem alguma coisa errada. É possível isso? Isso já aconteceu comigo aqui, né? Olha que legal. O que acontece? Às vezes o advogado começa a demorar muito em responder. Não estou falando mal do advogado, cada um tem suas questões. Sim. Só que a pessoa aqui longe, se o advogado demora em vez de um dia, uma semana, a pessoa que já pensa, o que está acontecendo? Sim. Então ela começa a ficar preocupada. Emocional, né? É muito complicado isso. Então eu estou aqui, eu posso ver o processo e falar, olha, fique tranquila, está tudo certo. Dá uma assessoria, eu não preciso nem entrar no processo, eu só dou uma assessoria para a pessoa e explico para ela, ou se não tem algo muito errado, se você tiver outro advogado de confiança, você pode pensar em trocar, ou também estamos aqui para te ajudar, mas está tudo tranquilo, fique tranquilo, ou está errado, procure mudar o advogado ou mudar a sua defesa, porque tem algo que não está inconforme com o que é o normal da justiça. Ou criar uma nova estratégia. Criar uma nova estratégia. Existem possibilidades, né? Acontece também, Janer, de procurarem aqui para eu conversar com o advogado no Brasil, para a gente trabalhar em quatro mãos. Conjunto, que legal. Entendeu? Porque aí com a cabeça diferente, a gente consegue trabalhar novas estratégias. Olha quantas situações possíveis que você aqui nos Estados Unidos, vocês podem carregar hoje dessa entrevista aqui, para que vocês possam marcar aqui uma reunião, uma conversa, para aprofundar nos teus desafios, né? Que a maioria tem aqui algum desafio ainda no Brasil. Mudando o assunto, nós vamos agora para a parte mais bancário e financeiro. Também um assunto que pega no pé. Pega no pé, tá? E bancário, que é a minha família, eu tive vários irmãos bancários, né? Então até sonhei que eu iria trabalhar no banco, que o meu irmão mais velho começou tão jovem e acabou se aposentando no banco. Eu tive um outro irmão que também trabalhou no banco, a minha irmã um pouquinho, e eu até achei que eu ia ser lá office boy, né? Mas eu segui por um outro caminho. Não fui para a CLT, fui como empreendedor, por isso que eu estou aqui, né? Graças e meu a irmão Deus. está aposentado hoje, curtindo a vida e está aqui nos bastidores me vendo. Veio lá do Brasil para cá, curtindo, agora vai entrar na área dele. Daqui a pouquinho ele vai levantar a mão. Não é bem assim, né? Não é bem assim, o bancário, vamos lá. Doutor, brincadeiras à parte, claro, mas para poder descontrair. Doutor, eu tenho dívidas no Brasil, tá? É possível resolvê-las daqui com desconto? Janer, é possível sim, tá? Da mesma forma você consegue, procurando um advogado de sua confiança e especialista, sempre de preferência, conseguir entrar com ações revisionais. A primeira coisa que você tem a fazer, a minha dica, procure um advogado e apresente o contrato que você tem, ou de financiamento, ou de empréstimo pessoal, ou financiamento de um carro, de um caminhão, de uma terra, de um imóvel, e apresente esse contrato para o advogado. O advogado vai analisar esse processo e ele vai averiguar se há ou não há uma possibilidade real de um ganho de causa. Porque existem N contratos diferentes no Brasil. Cada banco trabalha com o seu contrato e cada contrato de cada área do banco é diferente. Então, só que, pela nossa experiência, a maioria dos contratos tem cláusulas abusivas, tem taxas erradas, tem taxas fora do valor de mercado. Então, normalmente, sim, tem algo a ser discutido. E quando você discute um pagamento de um valor de financiamento ou um empréstimo pessoal que ainda está em andamento, você pode conseguir diminuir a mensalidade, você pode pedir a devolução de valor que foi pago indevidamente e, dependendo do caso, você pode conseguir a devolução desse valor até em dobro.
Nossa, gostei, hein? Eu gostei, já contratei. Né? Se eu tivesse numa situação, eu já teria contratado, né? Agora sim, ó, a próxima pergunta que eu tenho sobre a parte bancária e financeira, Vamos ok? lá. É verdade, doutor Walter, que eu posso conseguir até 90% de desconto em ações bancárias? Que o meu irmão, mas ele já está aposentado, o Gilmar está aqui. Que ele não nos ouça. Não, ele está aposentado, então ele não vai vir, senão ele já ia vir aqui. Então assim, ó, então, assim, é verdade que eu 90% de desconto em ações bancárias? É verdade, sim. Uau! É possível, é muito normal, tem acontecido muito no Brasil. Existe uma coisa chamada provisionamento bancário. O que acontece? Quando você deixa de pagar algumas parcelas, o banco ele já provisiona aquele valor como um pagamento de outro custo, e esse dinheiro para o banco fica meio que perdido para ele, já entra na contabilidade como perdido. E ele entra com ação contra o devedor para tentar receber alguma coisa. Quando isso acontece e esse dinheiro já está perdido para o banco, normalmente, tá, isso não é automático, normalmente o banco tem muita margem para conversar sobre um desconto. Tá? Não estou falando para ninguém dever banco, nem para ninguém parar de pagar. Mas quando isso acontece por superendividamento, por problemas pessoais, por perda de um emprego, dá para se conversar com o banco. Mas lembrando, Janer, isso não é automático. Esse desconto depende de quê? De uma boa estratégia profissional e de uma boa fundamentação jurídica. Se você entrar com uma defesa ou uma ação num processo contra um banco pedindo só um desconto, eles não vão dar, porque eles sabem que eles vão ganhar aquela causa. Então, se você tiver fundamentação e uma boa estratégia, você consegue até 90% de desconto sim nesses acordos. Gostei. Como que você orienta um cliente a organizar a sua vida financeira quando ele vive entre dois países? Esse é um grande desafio, né? É um grande desafio. Isso é muito importante, porque se você deixar seus bens, empresas, tudo em nome só de pessoa física, se acontecer algo pior com você, o Estado vai atacar igual uma formiga ataca um bolo. Eita! É normal, é normal. Não é diferente dos Estados Unidos, Brasil e outros países. Então, hoje em dia, você consegue defender o seu patrimônio como? Você pode criar uma holding familiar. Mas por que isso defende? Porque você imagina, todos os meus patrimônios estão numa holding familiar. No meu falecimento, eu tenho herdeiros. Eu coloco já em vida que as minhas ações, em caso de falecimento, como é por cota social, ela já passa para os meus filhos diretamente. Então, eu vou pagar alguns impostos sobre transmissão de bens? Vou. Porém, você não gasta com advogado, não gasta com justiça de inventário, em ação de inventário. Você economiza muito tempo, porque o inventário a gente sabe que pode durar 5, 8, 10, 15 anos. E além disso, também você consegue mitigar brigas familiares, né? Porque, infelizmente, quando o patriarca ele vem a faltar, aí começa a acontecer, isso é normal, briga entre irmãos, para ver quem vai ficar com qual bem. Então, se você já deixar tudo em vida acertado, você evita uma briga familiar no futuro, paga muito menos imposto e é muito mais célere para quem vai ficar com a herança. Agora, em vida, se você se preocupar também com parte de tributação, também é uma boa proteção. Você fazer essa holding familiar, você também pode abrir e ligado aqui nos Estados Unidos uma LLC e trabalhar dessa forma, protegendo o seu patrimônio, interligando as duas empresas para mitigar o pagamento de tributação. Até porque se você tem uma holding familiar no Brasil e você está oferindo algum tipo de lucro com ela, você pode abater ou nem precisar pagar aqui, porque aqui você vai pagar sobre o seu ganho de CPF. Se é só holding que está ganhando dinheiro no Brasil, isso não entra no seu pagamento de CPF aqui, de Social Security também. Então você deixa de pagar, a não ser que você retire isso como lucro, é claro. Então tem muitas formas de proteger o patrimônio, com trusts internacionais, com várias formas. Então isso, a melhor coisa, a holding, eu só te dei um exemplo, Janer. São infinitas possibilidades que o ideal é sentar com um advogado especialista e conversar com ele. É a melhor forma. Eu até vou te perguntar sobre isso aqui mais para frente. Eu tenho uma pergunta sobre isso aqui. Então, eu vejo assim, da questão bancária e financeira, a gente deu uma pincelada, porque, na verdade, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que você que está nos ouvindo aqui,
entenda que tem várias áreas jurídicas para que vocês possam entender como, o que está te afetando no Brasil, que um advogado brasileiro, imigrante, legal, aqui certinho, bonitinho, que advoga no Brasil, possa te ajudar a resolver esse abacaxi, esse pepino que você tem para resolver lá no Brasil, tá? O último bloco das perguntas aqui, que depois tem outros assuntos que a gente vai trabalhar, daqueles blocos que eu tinha anunciado, é sobre a parte empresarial e tributária. São 2 pontos também muito importantes. Primeira pergunta que eu te faço. Deixei uma empresa parada no Brasil. Acho que tem várias pessoas assim aqui, tá? Isso pode me causar problemas? Bastante. Eita! Olha aí, ó. Porque se você deixa uma empresa ativa, porém sem atuar ou vender serviço ou qualquer coisa, mas se ela está ativa, não foi dado baixa nessa empresa, você tem obrigações com o Estado, com a Prefeitura, com a Receita Federal. Então, se você deixa de cumprir com essas obrigações, vão começar a aparecer multas, impostos, e isso começa a virar uma dívida ativa. Essa dívida ativa vai negativar o seu CPF, o CNPJ da empresa. Então, começa a virar uma bola de neve que uma coisa pequena, uma coisa simples que era para ser resolvida, vira uma coisa gigantesca por falta de conhecimento, ou por esquecimento, ou por falta de comunicação com o advogado. E se for uma MEI, também? Pior ainda, porque já é o seu CPF direto. Olha, viu, gente? Porque normalmente a MEI é da pessoa individual, é uma microempresa. Então, da mesma forma, você tem obrigações com o Estado. Se você deixar de cumprir com essas obrigações, da mesma forma pode subir obrigações tributárias, pagamento de impostos, multas por não apresentação dessas obrigações que o Estado te cobra, município, prefeitura. Então, uma bola de neve. É complicado, é uma bola de neve. Então tá, pessoal, vamos fechar as coisas no Brasil, hein? Quem não fechou ainda, trate de fechar, resolve essas pendengas para que você possa viver mais tranquilo aqui na América. Próxima pergunta na parte empresarial e tributária. Como evitar, essa aqui é a pergunta que mais rola aqui. Como evitar a dupla tributação entre Brasil e Estados Unidos? Boa pergunta também, Jânio. Muita gente me pergunta isso. Eu até me adiantei um pouquinho na outra pergunta, porque são assuntos que são relacionados. Mas a principal forma é você, novamente, eu sou advogado no Brasil, o ideal é procurar um contador ou advogado nos Estados Unidos para trabalhar com a parte americana, mas se você tem uma empresa nos Estados Unidos, ou uma corp, ou uma LLC, e você também tem uma holding no Brasil, e você consegue separar essas empresas do seu CPF, você consegue evitar que o seu CPF no Brasil e o seu Social Security aqui se juntem, porque quem está ganhando lucro é a sua empresa no Brasil. Então você consegue separar isso e proteger o seu patrimônio, porque você não vai ser bitributado. Mas isso tudo de forma legal, apenas usando estratégicas jurídicas, entendeu? Você conversando com o advogado, formando uma boa estratégia, você consegue evitar não 100%, mas bastante parte da sua bitributação. Boa resposta. Fale um pouco sobre as estratégias de proteção patrimonial como holdings, LLC e planejamento sucessório. Desculpa. Sobre a holding eu falei um pouco, um pouquinho. Que você consegue colocar, numa holding familiar, por exemplo, você consegue colocar seus entes familiares e na falta de um pai ou de uma mãe, automaticamente a cota social pode ir para os filhos. E da mesma forma até que pode acontecer um filho vir faltar antes, isso também se distribui. Se tiver tudo acordado e de forma estrategicamente bem feita, isso pode voltar para os pais. Você também no Brasil, você pode fazer uma doação em vida com usufruto. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento por frente para o mar que vai ser um absurdo, daqui a anos ele pode valorizar muito, o imposto sobre transmissão vai subir um absurdo. Então você pode transferir aquele imóvel para os seus filhos em vida, porém por usufruto seu, entendeu? Só virar a ser realmente deles na sua falta. Então tem N formas de você proteger o seu patrimônio. Olha, pessoal, eu considero muito relevante essa entrevista, porque ela é muito instrutiva, está dando insights, pensamentos, saídas estratégicas para que nós possamos nos defender lá no Brasil de qualquer situação que a gente possa estar passando. Agora, no próximo bloco,
nós vamos dar continuidade a essa entrevista que é muito assertiva em relação ao que o Dr. Walter Malacarne está fazendo aqui na América. Não sai daí, voltamos logo. Estamos de volta com o Bis na América no último bloco. Agora, que entrevista com tantas respostas para que a gente possa, assim, ter uma noção ampla de como que é a gente estar aqui nos Estados Unidos com alguns desafios lá no Brasil, com a presença do doutor aqui, Walter Malacarne. Uma outra pergunta dentro de um bloco que eu nem tinha mencionado, eu vou mencionar agora aqui para vocês, é o bloco família. Infelizmente, eu já estou aqui há 6 anos no Brasil e tenho percebido, não infelizmente que eu estou aqui há 6 anos, nesses 6 anos que eu estou aqui, infelizmente, eu já acompanhei muitos casos, muitas dificuldades, né, de casais que vieram para cá com sonhos, que vieram para cá com a bagagem, com a família e tal, e as coisas não saíram tanto quanto eles tinham imaginado. E situações bem mais graves acabam em divórcio. A pergunta que eu lhe faço, doutor, essas pessoas que estão aqui, que infelizmente estão vivendo agora um divórcio, como que fica? Eles podem dar início aqui ao divórcio? Esse divórcio é validado no Brasil? É validado aqui? Como é que é esse processo de família? Janer, nós que migramos, nós sabemos que a vida aqui não é fácil como pensávamos que era no Brasil, né? Mas realmente é muito difícil, mas não nos arrependemos, pelo menos eu não. Nem eu. Quando o casal, né, casa no Brasil, legalmente, no cartório, e se muda para os Estados Unidos, se o casal for residente, permanente, os tribunais dos Estados Unidos têm sim competência para julgar o divórcio. Tá? Tem sim essa competência. Certo. Porém, essa sentença sobre o divórcio, ela não tem validade no Brasil. Por que não tem, Walter? Porque é uma sentença de outro país, de outra corte. Porém, é super simples e comum a gente validar isso no Brasil. A gente tem que pegar essa sentença estrangeira, procurar um advogado e homologar ela no STJ no Brasil, no Superior Tribunal de Justiça. A gente homologando ela no Superior Tribunal de Justiça, ela sim, aí ela vai ter validade no Brasil e vai poder ser utilizada para divisões de imóveis, bens, entre outras coisas. Mas ela precisa ser homologada no Brasil, a sentença americana de divórcio, para casais que casaram no Brasil. E para o casal aqui, aí é tranquilo, aí vem as leis americanas, né? Se casou aqui... Aí é aqui nos Estados Unidos. Aí fica mais tranquilo no Fica caso, mais fácil, você procura um advogado americano e fica muito mais simples de resolver. Tá. Ou não, né? Não sei se é mais simples. É verdade. Esse é um assunto muito delicado e muito objetivo, né? Então, assim, até isso... O teu escritório oferece essa ação? Fazemos muita coisa, fazemos homologação de sentença estrangeira no Brasil, fazemos também, muitas pessoas no Brasil estão com problemas de saúde, que precisam comprar às vezes um canabidiol ou precisa de um remédio com valor muito alto. Nós também entramos com ação obrigando o SUS a bancar esse custeio dos produtos para os brasileiros. Então a gente ajuda de todas as formas que a gente puder. Muito bom, olha, esclarece muito, a gente consegue entender melhor os desafios que nós temos em vida, né? Todo mundo em vida tem desafios. O mais importante é saber que se você tiver uma ajuda competente do lado, ética, com caráter e bom profissional, a gente consegue sanar esses vieses que nós temos em nossa vida. Doutor, você se considera, assim, nós conversamos bastante, como um defensor da justiça. Isso muito me agrada, né? Ou você, deixa eu entender, você se considera mais um defensor da justiça ou um facilitador de recomeços? Eu faria outra palavra, Janer. Eu sou um defensor do meu cliente. Uau, que legal. Eu tento proteger, legalmente, é claro, os direitos do meu cliente até o final. Sim. Então, vai pra cima. Logicamente, se não tiver uma possibilidade de ganhar uma ação, eu não vou perder nem meu tempo nem o dele. Falar, olha, infelizmente isso aqui eu entendo que não tem viabilidade, não dá. Agora, se for o direito do meu cliente, eu vou até o final. E o que mais te inspira em você agora estar tão firmado nisso, em servir a comunidade brasileira? Janer, eu acredito muito em Deus, eu sei que você também, em energia.
eu vinha procurando um propósito há muito tempo. Saí do Brasil para migrar, deixei um pouco de lado essa parte do direito, do advogado. Tentei outras coisas, como eu te falei, mas tudo foi me puxando. E como a gente sabe que Deus não erra na hora, no time, tudo começou a acontecer de uma hora para outra. Em coisa de 2 semanas, eu já tinha feito parceria com 3 escritórios, já tinha ido no Brasil, já tinha pego mais de 20 ações no Brasil, tudo muito rápido. E foi Deus falando, olha, se você não está vendo que o seu propósito é esse, eu já lavo minhas mãos, porque não tem como você não perceber que esse é o seu propósito. E eu comecei a sentir mesmo que era um chamado, que era um propósito, que eu tinha que ir nesse caminho, ainda mais para os brasileiros que estão aqui e têm muita dificuldade de resolver seus problemas no Brasil. Isso muito me alegra, porque quando nós nos conhecemos, né, você continua sendo meu mentorado, renovou a mentoria por mais 6 meses, estamos fechando aí 1 ano juntos. E teremos mais, se Deus quiser. E vão ter mais. E é perceptível, quando a pessoa está inclinada a ser receptiva com o seu propósito, entender o seu propósito, tudo muda. Aqui na América, a quantidade de empresários, empreendedores que estão numa dificuldade muito grande de identidade, de quem elas são de verdade. Porque só quem está aqui, quem vive aqui, que sabe dos desafios que nós temos. Tem muitas coisas boas, é óbvio, mas também tem aquelas situações que eu preciso me lapidar, melhorar, e muitas vezes eu não sei a quem recorrer. E muitas vezes nós somos ludibriados por pessoas, instituições que vendem o mais fácil ou apenas olham para o seu umbigo. Então, estar aqui na América, quem vem visitar os Estados Unidos não dá nem para dar palpite, porque é totalmente diferente a vida. Você vem como turista, e o turista aqui é uma visão. Quem sente, respira o ar aqui de forma verdadeira, vai ver das dificuldades que tem. Então, assim, o Walter, não é porque ele está aqui do meu lado, ele é um exemplo de resiliência, de superação e de eu não vou fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Eu posso fazer diferente. A minha linha de pensamento é diferente. O diferente paga mais caro, ok. Ser ético paga mais caro. Ser honesto paga mais caro. Ser verdadeiro paga mais caro. Como assim pagar mais caro? Porque você vai ter que fazer seleção de pessoas. Você talvez goste de alguém, mas você vai ter que se separar dela e não andar mais junto. Porque aquela energia, aquela vibração que ela emana não é legal, por mais que sejam amigos. Vocês podem manter a amizade, mas ela vai ter que ser um pouco mais diferenciada. Porque realmente o que você falou da vibração, da energia, isso é fato. A física quântica está aí para nos dizer. E como que a gente pode ajudar o povo brasileiro? Você na parte jurídica, eu na parte de mentalidade, de resgate, de propósito. E é muito importante, os dois aqui juntos, a gente fica muito mais forte. Parece um clichê, né? Parece que todo mundo fala isso. Só que na prática é diferente. Você tem que experimentar isso e fazer acontecer. Suas palavras foram perfeitas. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Uma pergunta, já que eu falei bastante de você, e você trabalhou muito aqui, eu sei. Eu sei o quanto que você trabalhou, o quanto você via. Você tem uma facilidade muito grande de ver as coisas e ver oportunidades. Quer dizer, você sabia que aqui poderia, e como você tem esse gás, essa vontade e a tua honestidade, você fez várias coisas que poderia render, só que estava desassociado do seu propósito. E agora eu vejo que você está diferente. Como que você lida com o equilíbrio entre vida pessoal, família e trabalho entre 2 países? Porque você atende lá estando aqui e tem filhos, tem filhas, né? É um casal, né? 3. Ah, não, 2 são filhas 3, e verdade, 1 filho. Verdade, são 3. Perdi as contas, né? Diz que quando a gente vem para a América dá vontade de fazer mais filhos também, né? Assim, aumentar a prole. Mas minha esposa falou que eu não quero, não. Não quero, já tá bom 3. Como é que você consegue fazer isso aqui agora para poder equilibrar 2 países, família aqui? Sim. Johnny, graças a Deus eu tenho uma esposa que é a base da nossa família. Legal. Ela é uma pessoa espetacular que ela consegue manter a casa de forma absurda. Quando eu nem tô lá, às vezes eu até falo brincando que eu não faço nem falta, porque ela supre tudo que a casa precisa, entendeu? Então, quando eu preciso no Brasil,
ela dá todo esse apoio e quando eu estou aqui ainda, ela dá mais apoio ainda. É uma pessoa espetacular que ela é a base de todo o sucesso que eu tive e possa vir a ter. Gente, eu acho que a noite promete, né? Assim, eu acho que hoje o final de semana tá garantido. Ela não vai saber agora aqui da gravação, porque ela, né? Mas que bom que ela nem veja a gravação para não, né? Mas só para saber assim que... Mas é de coração, é sincero. É de coração. Da mesma forma minha, é óbvio, se eu estou aqui e se eu estou indo tem alguém cuidando da sua casa. Exatamente. Tem alguém cuidando dos seus filhos. Com certeza. Tem alguém dando a estrutura para essa família permanecer enquanto a gente não está lá, enquanto a gente está trabalhando também pela família. É fundamental entender isso, né? Que a mulher é companheira. 50% do resultado total sempre é dela. Sempre. Sempre. Porque se não fosse isso, a gente não teria essa estrutura, essa maturidade que você teve, o reconhecimento que você está tendo. E isso faz total diferença mesmo. E isso muito me alegra. Se você pudesse deixar assim uma lei no coração de todo brasileiro imigrante que está aqui, te assistindo agora, tá? Qual seria isso? O que você deixaria no coração dessas pessoas? Que lei você deixaria no coração dos imigrantes brasileiros? Quando a gente vem imigrar, vem para a América, muita gente falou para mim isso e para muitas pessoas devem ter ouvido que a gente apaga todo o nosso passado quando vem para cá. É verdade, né? O pessoal fala isso. Mas não é uma verdade 100% absoluta. O pessoal fala só, né? Entendeu? Um dos motivos de eu ter deixado a advocacia de lado foi esse. Cara, gente daqui, eu não sou advogado. Mas por que eu não posso exercer a advocacia aqui? Entendeu? Por que eu não posso correr atrás de um sonho de virar um advogado aqui? Por que eu não posso virar um médico aqui se eu sou médico no Brasil? É um custo alto, tem todos os estudos que tem que ser feito, demorado, mas as pessoas já chegam falando isso e acaba que tira esse sonho do nosso coração. Verdade. Acabam que desanimam a gente antes da gente pensar em tentar. Isso. Então, não ouça o que as pessoas falam para você, vai atrás dos seus sonhos. A gente realmente é bombardeado aqui, né, Walter? E pessoas que são amigas, são pessoas até próximas nossas. Mas essas palavras vêm das pessoas próximas. E elas querem o nosso bem, mas elas não têm um contexto. Sim. Elas não sabem o que está aqui enraizado em nosso coração. Você citou algo muito importante sobre a questão da espiritualidade, essa conexão com Deus. Aqui mais do que qualquer outro lugar, a gente precisa estar muito bem conectado, porque a América acaba sugando a gente em ter que pagar conta, em ter que cuidar de todas as leis, as regras que regem a América, e muitas vezes as pessoas se afastam de Deus. E que seja ao invés de a gente se afastar, um momento de mais proximidade ainda, né, com Deus, de a gente estar orando mais. E aqui é incrível, quem já veio aqui para os Estados Unidos ou Orlando, sabe que praticamente em cada esquina tem uma igreja, tanto americana, quanto hispana, quanto brasileira e outras tantas línguas e religiões aqui. Então aqui é muito forte essa questão da fé. É um país pujante, é um país que coloca Deus em primeiro lugar. Aqui é muito forte isso. E quem experimenta, como você experimenta, como eu experimento, faz toda a diferença, né? E como é que eu posso conciliar com a tua experiência a espiritualidade com o teu trabalho, que é com tanto problema que as pessoas vêm junto com você, né? Como é que você consegue conciliar todos esses problemas jurídicos, trabalhistas, né, de família e envolvendo um pouquinho de uma sementinha de Deus nisso? Você faz isso? Como é que é você na prática com isso? Então, Janer, se eu não tivesse uma base muito forte religiosa, acreditasse em Deus e tivesse uma força espiritual grande, tipo um entendimento que tudo é energia, tudo é espírito, são coisas reais, hoje eu não estava aguentando, porque a gente só procura advogado e médico quando a gente tem problema, não é? Então todos que me procuram com problema. Agora, se eu começar a sugar essa energia, sugar esse problema de uma forma errada, isso me prejudica e eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. Então eu tento ajudar. Imagina um psicólogo que ele vai te ouvir, vai tentar te dar soluções do seu problema, vai conversar com você, só que ele não vai se envolver. Eu vou fazer minha parte. Eu vou conversar com o meu cliente,
eu vou dar soluções para ele que eu entendo ser as soluções, eu vou tentar ajudar ele de todas as formas. Só que se a gente não tiver consciência que aquele não é um problema nosso, começa a atrapalhar a nossa vida, começa a atrapalhar a nossa cabeça. E isso foi um dos motivos que eu passei lá atrás. Em 2017, 2018, eu não tinha essa consciência e eu começava, por ser uma pessoa tão... Não é boa que eu sou bonzinho, não, mas uma pessoa que me importa com as pessoas, eu começava a sofrer, começava a querer atender ligação no final de semana, começava a tentar resolver o problema de todas as formas e isso começou a me consumir muito. E hoje não. Hoje eu sei que eu tenho o meu lugar, eu posso ajudar, eu posso. Olha, eu não posso te ajudar, desculpa, eu não posso te ajudar. Sim. Boa. Entendeu? Isso aí. É simples. Mas no que eu puder ajudar, eu vou fazer tudo para ajudar. Agora as tuas considerações finais, as tuas palavras finais, aquilo que você quer deixar de recado para eles, alguma coisa na parte de como advogado que você é no Brasil, né? E que você possa falar para os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, que se sentem perdidos, injustiçados e desamparados. Eu quero que você deixe uma mensagem para eles na câmera 3, por favor. Claro. Primeiramente, deixando claro, tudo que eu falei aqui não são nenhum aconselhamento jurídico. São dicas, só que cada caso tem que ser analisado, contratos, o caso em si, as provas, tudo tem que ser estudado minuciosamente por um advogado especialista de sua confiança, ou se você não tiver estaremos aqui dispostos a ajudar, tá bom? Mas sempre procure um advogado de sua confiança e especialista, porque uma coisa pequena pode virar uma grande bola de neve. Olha, muito obrigado, doutor. Enquanto você falava, já aparece embaixo aqui no visor o seu contato, o telefone, para o pessoal realmente te procurar aqui pessoalmente, né, ou por telefone para sanar essas dúvidas. Eu agradeço a tua participação aqui e você aqui de casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. Vocês viram que o Business na América tem essa intenção de sanar dores, mostrar caminhos, ter um mapa para que você consiga cada vez mais continuar realizando os seus sonhos aqui na América. Meu muito obrigado e até a próxima entrevista aqui no Business na América. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau.